Oi, pulando o sábado, hoje já é domingo. Domingo, como aqui eu estou mostrando, né? Sábado, ontem não deu certo a gravação, deu negativo. E hoje, repito o que eu falei ontem. Não tem na gravação, então eu hoje repito. Ontem eu estava falando do porquê que eu estou gravando isso. Todo esse assunto que estou gravando é um exemplo que eu quero continuar e falando muito para frente. Eu tenho impressão que vai demorar bastante tempo que essa gravação que eu estou fazendo. Pelo meu cálculo, eu não sei quanto mais vai demorar. E nisso eu estou envolvendo muitas pessoas, até de fora da família. Estou falando muito do Jorge, que é meu irmão, do Masato também da irmãzinha Elisa, que já faleceu, e o irmãozinho que faleceu muito tempo atrás, que tinha 3 anos, também a irmãzinha que tinha 3 anos. E quem está lutando hoje é só mais uma irmã, que chama Tsuyaka, que estamos lutando ainda até hoje, lutando e brigando. Essa menina aqui mora em São Bernardo, como eu já falei várias vezes. E assim eu estou envolvendo pessoa da família, né? As irmãs, irmãos. E eu falo muito do Jorge, que é irmão, porque desde pequeno vivemos junto, né? Conheço muito bem ele quando era novo, quando era muito novinho. Aqui, como já mostrei, eu 2 anos e o Jorge 4 anos aqui, diferença de 2 anos, né? E o Masato, que é irmãozinho mais novo do que eu. Ele é o mais velho, esse é o mais novo. 1 ano só, mais novo. É assim que eu vim falando, porque eu considero essa gravação minha muito sério. Não é brincadeira. Por isso, história não é eu sozinha. Minha história história da minha vida envolve principalmente irmão, principalmente mãe e pai. Mamãe e papai não existe mais, já mora no outro mundo. É assim, né? E hoje também eu falo do Jorge. Começando a falar do Jorge, né? Ele não foi trágico, não foi tão infeliz, mas não foi feliz na vida. Não foi feliz na vida. Masato até que sucedeu, mas no final da vida ele sofreu um pouquinho do que muitas pessoas, né? É assim. E a menina, essa menina aqui, essa menina Elisa, sofreu bastante. Teve um destino muito infeliz no final da vida dela, apesar que ela foi embora um pouquinho cedo, né? 9 anos mais nova do que eu. E eu já estou com 78 no final. Estou no final de 78. E
muitas pessoas já foram e não tem pessoas, pelo menos na minha idade, que fica contando essa história do tempo do mato, que era tudo, como chama? Difícil de vida. Vida era difícil, né? Começo de Paraná, praticamente começo de Paraná, mas já Paraná já estava bem desenvolvido. Mentira de bem desenvolvido, não. Curitiba deve estar, mas começando de Londrina. Londrina, só de passagem, nós não conhecemos. Nós conhecemos, eu conheci de Colorado. Também na mesma época começou Maringá, Marialva, Mandelori. Esse lado começou quase no mesmo tempo, mesma época. Foi assim. Essa daqui é Tiaca, que vive hoje ainda lutando já, mais feliz e bem da vida. E assim, eu falando do Jorge, ele, no meu ver, exatamente como ele sentiu, eu não sei. No meu ver, ele era muito obediente do papai. Apesar que eu e o Masato, eu reconheço que nós fomos um pouquinho rebelde contra a mamãe e papai. Mas, falando a verdade, eu penso que eu fui boazinha, mas talvez é mentira. Eu penso, mas talvez é mentira, né? Cada uma pessoa só sabe da gente, né? O que mal fez para os outros, o que, né, atrapalhou os outros. O ruim da gente, parece que eu falo que eu vejo eu lá de cima, mas eu mesma não vejo eu ruim. Lá vendo lá de cima, não sei quem que está vendo, mas é eu mesma. Eu vejo assim, aquela menina, né? Mas não é menina ruim, não. Era assim, só quando eu vou na frente do espelho, eu via a menina, eu achava feia, nossa. Aí fazia serviço, eu fazia tudo quanto serviço, eu ia na frente do espelho e olhava, menina, mas essa menina é 12 anos, é pequena ainda. Nossa, e eu tô fazendo esse serviço, essas coisas, tô pensando assim, assado. Mas é uma menina pequena que eu sou, no espelho que eu estou refletindo e eu estou me vendo. É pequena, nossa, isso é verdade que eu senti isso. Eu sou pequena ainda, e eu fazendo esse serviço, eu fazendo isso. Ai, que vergonha. Eu queria ser que nem outras meninadas, brincar à vontade. Do jeito que eu vejo menina de 10, 12 anos assim brincando, e eu também brincava junto. Mas eu tinha sentimento mais adulta, não sei, com criança nas costas e adulta, e com aquele sentimento de ter que proteger, cuidar, né? Então a gente vira sentimento adulta. E quando vai no espelho e me vejo, menina, essa menina é tão pequena, e eu estou fazendo isso, e eu estou pensando isso. Tem tempo que eu pensei assim. Frequentemente eu me via no espelho. Mamãe tinha uma guarda-roupa, parte inteirinha da porta é grande espelho. É porta de espelho, de guarda-roupa. Eu lembro desde que não alcançava, no tramelinha, eu lembro tão pequenininha que não é muito alto, e eu até hoje calculo para que tamanho que eu tinha, será assim, né? A chave está aqui, a tramelinha está aqui, e eu não alcançava nesse tramelinha, e eu lembro desse tempo. Então, que tamanho que eu tinha, que eu queria abrir guarda-roupa e eu não conseguia.
se eu arrastei cadeira, qualquer coisa, não sei se eu abri ou não. Eu sei que queria abrir essa porta, mas não alcançava. Então, quer dizer que era pequena. Onde fica a tramela, é assim, 1 metro e pouco de altura para abrir guarda-roupa. Era assim. Bom, então isso, desde esse tempo assim, eu lembro e fui na casa da tia levada, né? Mandada pelos pais, foi aí que cresci. E a gente pega fotografia assim, mas, ó, é uma pessoa, uma menina, um menino, outro menino, né? Que já pensa, que já sente, que já percebe muitas coisas. Desde essa época, então, desde esse tamanho, eu já contei várias coisas do Jorge, né? Então, agora eu quero falar essa parte que é da mapa, né? Mostro na mapa. É desse jeito aqui. Desse jeito aqui. E tinha escola japonês do outro lado da cidade. Aqui, cidade. Então, do outro lado da cidade tinha não é mais aldeia, não é índio, né? Então, é seção paudário, né? E outro lado tinha seção, outro lado aqui tinha, aqui em cima, né? Atravessando cidade, tinha paudário. Aqui tinha cedro, não, figueira. Cedro e centro é a mesma coisa, assim. Nosso sítio do papai ficava no cedro, que o pessoal chamava de centro, por causa que era muito pertinho, né? Assim, muito pertinho. E aqui tinha, bem distante daqui, tinha figueira. Nesses 3 lugares tinha muito japonês morando. Muito japonês aí, então criança também tinha. No início não tinha escola japonês e turma daqui tinha que ir para Paudário estudar. Mas, como orgulho do papai, não quis eu e Jorge estudar no Nihongaku, escola japonês. Não deixou. Não, vocês dois não vão. Vocês vão... Turma daqui estudava na cidade português, né? Escola brasileira, e depois de tardezinho, meio-dia para frente, ia para Paudário estudar. Um bando de criançada da cidade e daqui perto, daqui da colônia aqui, sabe? Ia todo mundo. E só nós 3, eu, Jorge e Nobu, voltava. Jorge sempre acompanhando Nobu sempre acompanhando o Jorge. Então, eu sozinha de menina. E sempre, maior parte de 10 anos para cima, né? 10 anos até sair de grupo escolar, andamos assim. E Jorge não foi. Mas papai fazia tudo possível para não fazer amizade com essas turmas daqui de colônia de Fazenda Nakamura. E eu queria tanto, tudo criança quer juntar é brincar. O papai faz contra, mas nós crianças brincamos junto. Só o Jorge obedecendo o papai nunca se misturava, sempre obedecendo, né? Nisso vai isolando da turma, vai isolando. Em vez de estar brincando todo mundo junto, contente, tudo, nós brincamos porque, papai que, né? Papai que se dane. Eu, Masato, nossa, eu com a Elisa nas costas, eu fugia e ia aqui brincar. Masato também. E as outras irmãs também fez isso. Brincava, né? E papai fez de tudo para não segurar, para não encontrar essa turma daqui, né? Criançada. Não, meus filhos não vão misturar com essa criançada do empreiteiro, não. Exibido, né? E ficar pensando que é
dono de 20 alqueires, não quer que misture com né, filho de empreiteiros, e assim era, né? Orgulho dele. Olha só que orgulho besta, que bobo, né? Então, aí, cada vez o Jorge ficou isolado. Papai mandou para Pirassununga estudar agricultura, mas ele não quis e último ano ele já desistiu e ficou lá. E trabalhou que nem escravo do papai. Voltando para tempo de escola de japonês, todo ano tem um dokai, gincana de corrida, de apostar corrida de vários jeitos, é muito divertido para criança, né? Até para adulto. Até hoje aqui no Acema tem esse divertimento, mas esse ano não teve por causa de pandemia. Essa comemoração é o dia de aniversário de Imperador de Showa, dia 29 de abril. Todo ano o japonês faz isso em várias cidades. Uma gincana, um dokai. E nesse undokai, criança, né, quando não é entrosado, e principalmente turma de escola de japonês que toma frente disso, né? E não dá para, por mais que queira, não é que não dá. A própria pessoa fica acanhada e não quer participar e fica isolado. Alguma vez, quando no começo, papai era novo e chamava a criançada toda, nós, né? E papai tomava frente dessa festa, sabe? Tinha tempo assim. No tempo assim, nós participamos. Jorge participava também, né? Mas cresceu, ficou 11, 12 anos, já acanhado, não quer participar. Mas eu continuei todo ano. E Jorge já cada vez mais acanhado, não tem turma, não tem amigo, porque não foi no Nihongaku, né? E não tem amigos, não tem colegas. Então, afastando, cada vez afastando assim. E ficou grande sozinho, afastado. Nunca teve amizade assim chegado, a não ser Nobu. Como eu contei, Nobu fugiu da casa. E Jorge era uma decepção para ele, uma grande decepção para ele, né? E ele, como eu não sei se falei, todas as fotografias que ele tinha de bonito, que estava trazendo para mostrar para nós nas férias de escola de agricultura, ele eliminou. Eu até perguntei, mas ele não fala. Ele só falava assim, para que fotografia? Ele falava assim, como é que você fez? Ele não falava. Não precisa nem saber. Não precisa ter. Não precisa fotografia. Ele falava assim quando tinha mais de 20 anos para cima, né? Eu perguntava, ele respondia assim. Mas será que ele eliminou de verdade? Mas, ó, nem mulher dele, mulher do Jorge, nem filho, nunca disse que viu essa fotografia mais. Mas não. Que sabia dessa fotografia é só eu e a Tsuyaka. E o Masato, acho que não chegou nem a ver, talvez, né? Porque ele já estava no outro lado da bicicletaria, né? É assim. Olha como que eu queria mostrar. Como que dá diferença. Pai separando de todo mundo. É melhor deixar à vontade criança brincar com vizinhança e crescer. Com o ego do pai, com o orgulho do pai, e cerca um menino e não quer deixar estudar, só quer no adulto que só deixa fazer trabalhar como escravo, é muito natural que revolta. Se não me engano, e nós não sabemos, mas esse Nobu também foi desse jeito. Porque tinha um irmão mais velho que ele, pela aparência, era muito rigoroso, né? Com os irmãos, fazia o irmão trabalhar. Parecia, eu não sei. Mas que Nobu fugiu, é verdade. Ele não levou roupa, nem documento, nem nada, só saiu com
ele com roupa que estava no corpo. E fugiu desse jeito quando tinha uns 19 anos. 18, 19 anos. E nunca tinha dado mais a notícia. Muito tempo depois, o Niji falou que encontrou e está indo a sair. Bom, isso é coisa da outra família, né? Então, mas eu acho que não deve isolar assim criança, nem que fosse próprio filho. Esse é o motivo de, até adulto, Jorge não teve amizade com ninguém. Ele sozinho, a não ser comigo, ele com outros irmãos, dá para até contar quantas vezes trocou palavra ou não trocou nunca. É assim. Eu, do jeito que eu sou, nem se ele fica bravo, nem se ele chutar eu não ligo, não. Eu vou lá conversar com ele, pergunto as coisas. Pode estar bravo, pode estar cara virado, e eu não ligo. Eu pergunto, falo, aviso, e eu vim fazendo assim com ele. Aliás, isso que eu faço sempre com todos, né? E assim eu vim reparando ele crescer. E por isso que eu sei a vida dele, como é que viveu. No decorrer vou contando, né? E o do Masato, quando tinha 15 anos, 14 para 15, papai falou, você vai aprender bicicletaria, consertar a bicicleta, que é melhor serviço para homem é consertar a bicicleta. Daqui para frente vai ficar mundo de bicicleta. E mandou Masato ir na bicicleta. E está aqui em Maringá, ele mandou. Mandou não, ele mesmo trouxe e deixou na bicicletaria de Maringá, aqui, né? E ele ficou. Pouco tempo ficou, tio irmão do papai, irmão da mamãe, levou para São Paulo ele, né? Acho que eu já contei essa história. Desse jeito. Ele foi para São Paulo, e parte que ele sofreu em São Paulo também, se não me engano, eu já contei no vídeo anterior. Né? E assim foi. E depois que estabeleceu lá, não sei se é essa palavra que usa, aí ele encontrou serviço, tudo, que começou a andar tudo direitinho. Uma vez, nós já estávamos morando aqui em Sarandi. Papai vendeu o sítio e veio morar em Sarandi. E estava morando em Sarandi, né? Nisso ele veio, alguns anos depois ele veio. Aí já nós encontramos tudo e conversando. Aí eu perguntei, Masato, por que você, quando pequeno, subia no telhado e ficava só olhando o céu, hein? Aquele lá? Eu só queria saber como é que rádio fala. Porque eu fico olhando a antena, mas não tem nenhum sinal. Não tem nenhum sinal de barulho, nem voz, nem nada. E da onde que vem som, da onde que vem a voz de gente? E eu fiquei olhando isso, acabei não encontrando nada. Ele falou, depois de já ter experiência de consertar rádio, né? Ele falou assim, depois de moço que já estava em São Paulo. Então, era isso, desde aquele menininho rebelde que só brigava com todo mundo e que brigava com a cidade inteira. Era famoso. Masato era desse jeito, era famoso de menino ruim. Ruim mesmo, além de ruim. Tinha roubado, na adolescência, tinha roubado até a fita de cinema que vinha no clube. E nós, todos, papai e tudo, foi assistindo filme no clube. Aí o cinemeiro fala, não tem filme, parece que alguém roubou. Aí alguém zum falou que é Masato. Ai, coitado do papai. Aí o turma lá pegou o jipe nesse dia. Masato não foi no cinema. Né? Aí ele pegou o jipe e veio até no sítio e perguntar para Masato, é verdade que você pegou filme?
Onde que você deixou? O que que você fez? Perguntou sinceramente e francamente. Masato respondeu. Não era eu sozinho. Tinha mais 2 meninos junto. Nós pegamos esse filme aí, rolo de filme, uma lata assim, sabe? Rolo de filme. E nós largamos lá no mato. Ele indicou onde que, né? Onde que jogou filme. Não sei o que ia fazer. Filme. Mas ainda deu para recuperar e assistir filme de, né, japonês lá. Era assim. Até isso ele fez. Até filme ele queria roubar, mas ele não foi sozinho, com outros mais 2 ou 3 meninos junto. Mas era um menino ruim, mas, olha, pensava desse jeito. Acho que com tanta vontade de saber, até roubou filme para ver se alguma coisa tinha lá dentro, né? No cinema. Foi desse jeito. Não é só eu que falo, se alguém de Colorado daquela época perguntar, não tem ninguém que não conheça Masato Ota. Masato Ota, menino briguento, menino ruim, era desse jeito. Mas era sinal que era muito inteligente. Assim, fugiu do papai e foi para São Paulo e consertando rádio, trabalhando na casa de rádio, né? E acabou, na vida dele, parece que depois começou, rádio mesmo, né? Acho que é rádio mesmo, CCE, tem gente que conhece, eu acho. CCE, aquele lá, foi Masato que desenvolveu, junto com o patrão dele. Eu sei que quando o rapaz ele ia para Manaus, ele foi até Japão, ele, né? Ele desenvolveu consertando rádio, né? Consertando rádio. Ele que falou, ó, CCE foi eu que criei, viu? Ele estava falando, né? Ah, nossa, CCE. E assim, bom tempo ganhando bom dinheiro, né? Bom dinheiro, é lógico. O patrão pagava bem e trabalhou. E ele criou. Ele que criou, mas no nome nada, acho que não tem nada que na história de CCE não consta nada nome dele. O patrão dele também. Naquela época não tinha estudo, né? Só com prática eles conseguiram. Só com prática de mexer, né? A máquina, essas coisas, e conseguiram desenvolver não sei o quê, e criou CCE, Rádio CCE. Hoje em dia nem tem mais, né? Não sei por que sumiu da mapa. Assim, desenvolveu o CCE e passou alguns anos assim, né? Todo esse tempo ele ganhou bem, muito bem. Vejo que ele passou uma vida muito gostosa naquela época. Mas o estudo foi avançando, filho do patrão, formou, faculdade, ficou importante, e afastaram os dois, pai deles e o Masato, e o mais outros que não têm estudo. Afastaram, demitiram. É assim. Estudo ganha mais, né? Quem é formado, vocês que é velho já não presta mais, vai, encostou. E assim terminou tempo de trabalhar no rádio, e trabalhava no CCE, mas acabou. Mas não tem importância, ele já sabedoria já tinha, ele trabalhando sozinho por conta dele, ele venceu, ganhou muito dinheiro. Ele ficou rico, praticamente. Até para dinheiro de comprar carro, ele andava assim no bolso. Eu quero esse carro, me dá esse carro, e pagava do bolso e pagava carro zero assim e trazia para casa, quando o filho do Masato era mais ou menos adolescente. Passava desse jeito, ele passou bem. Mas só que depois, muito tempo, ele ficou doente e, né, não conseguiu vencer a doença e foi embora. É assim.
Mas, graças a Deus, dinheiro tinha, até no fim da vida dele. Isso eu vi, parece que eu ouvi história e era assim. Porque gente morando aqui e o Masato morava em São Paulo. Ainda eu vou contar dos tempos que ele casou e eu vou voltar a falar, né? O que acontecia. É isso daí. Do Masato é isso daí. Então, ele praticamente assim. Mas os pais têm que perceber, né? Ó, Masato queria estudar rádio desde pequenininho. Hoje em dia acho que não existe um menino assim, diferente, né? Se subia no telhado, diz que não, isso eu que presenciei, eu que pensei, o que Masato está fazendo? O que Masato está fazendo, né? Mas era assim, perguntei, depois de adulto ele falou, eu queria saber da onde que vem o som. E ficou olhando, diz que a antena, aquele fio, né? Ele ficava olhando a antena, mas não encontrou nada, né? Não encontrou nada, sítio, lá não tem nem como se diz, auditório, nem nada, né? Não sei de onde que vem esse som, né? Não sabe de onde quem que está falando, né? E está escutando. Aí ele queria saber, desde pequenininho, era desse jeito. Esse é o meu irmão Masato. Então, foi assim, e o Jorge sempre ajudando o papai. Sempre ajudando, toda a vida ajudando o papai. Papai vendeu esse sítio no 1961 ou 62, ele vendeu esse sítio e saiu para a cidade. Queria morar em Maringá, mas por favor e bondade do tio, que antigamente queria adotar eu, ofereceu, ele tinha sobrado em Sarandi. Primeiro morou em Marialva, depois tinha mudado para Sarandi. Ele trabalhou de comércio, secos molhados em Sarandi, nessa época que nós tínhamos 8, 9 anos, né? Logo que, né, veio para Paraná, não sei. Sei que uns tempos ele morou em Marialva, começou a vida em Marialva, depois em Sarandi, e depois já tinha ganhado dinheiro, já tinha construído uma casa de tábua, casa de madeira, um sobradão, um grandão, sabe? Diz que a intenção dele era para ajudar o desenvolvimento de Sarandi. Construiu. Muitas pessoas conhecem Sarandiense, devem conhecer esse prédio, ele chama Koga, prédio do Koga. Esse prédio aí, quando o papai saiu para comprar casa em Maringá, né, vendeu o sítio, se não me engano, é 200 mil, uma coisa assim que eu não sei encontrar outra coisa para comparar. No meu pensar, parece que era 200 mil ou 2 mil ou 2 milhões, será uma coisa assim. Daí, eu sei que é alguma coisa com 2 ou 200, né? E vendeu e saiu. E a intenção dele era vir para Maringá, morar em Maringá. Com esse dinheiro de venda de sítio, ele passou, eu lembro até hoje, aqui é Operária, então aqui na Operária, lá na Avenida Tuiuti, nessa direção, ele ia comprar casa, viu tudo, tinha casa de comércio na frente e morando no fundo, né? E comprava isso e ainda sobrava dinheiro, que eu sei, né? Ele queria comprar e mostrou pra gente tudo, e eu também vi, disse, que bom que papai vai morar aqui em Maringá. Aí nisso chegou foi para Sarandi. Logo que antes de ainda vir de mudança isso daí, né? Depois viu aqui em Maringá, gostou, acho que aqui é bom. Aqui todo ainda era pasto ainda, né? Vários lugares era pasto, não tinha casa.
Mesmo assim, lá no Avenida Tuiuti, Avenida Brasil, Avenida Tuiuti, assim, já estava alguns comércios, né? Isso daí no ano de 1961, por aí, né? Nisso, seguiu para Sarandi, falou com o tio, aí falou, oh, você não precisa comprar casa em Maringá, não. Ó, aqui, eu vendo para você, bem baratinho, só porque ele queria companheiro em Sarandi, queria que morasse gente em Sarandi, e o tio ofereceu. Isso, não sei que valor que é, só que é bem baratinho, é 500 reais, uma coisa assim, não chegava a 1.000, 500. E eu também achei que era barato, e achei que era de graça. Papai, então, na hora resolveu, tio disse que vai vender para mim por 500 cruzeiro, 500, sei lá o que, né, 500, muito barato, né? No tempo que papai vendeu o sítio por 200, não sei o que, né, que na minha cabeça a diferença era grande. Ia sobrar muito dinheiro ainda, né, morando em Sarandi, e comprando por esse preço, aquela sobrado do tio, né? Ninguém ficou contente mesmo, porque é de graça. Aí começou a morar em Sarandi desse jeito. E o tio construiu uma casinha pequena, um pouquinho retirada, um pouquinho só, uns 500 metros longe daí, né? Ele construiu uma casinha, porque era só 2 pessoas, né? Ele construiu casinha lá e começou a morar lá, e papai e nós naquele sobrado grande, gostoso. Além disso, ainda papai construiu armazém de secos molhados nessa mesma data grande, construiu armazém de secos molhados nessa esquina da mesma data da casa de sobrado, né? Aí falou, ainda sobrou dinheiro, vou comprar chácara. Aí comprou chácara perto de rodovia, encostado, agora é aquela parte que tem o quê? Tem o que agora? Caixa Econômica agora, atualmente tem Caixa Econômica. Atravessando essa rodovia, é do outro lado, deixando um pedaço de terreno de locação, terreno de, como se chama aquele, sei lá, uns 200 metros longe do asfalto, né? Longe do asfalto, comprou terreno lá. Mas, e aí ele teve chácara, mais casa, né? E montou. Olha que vida fácil que antigamente era, né? O tio também, né? Oferecer para o pai com esse valor, um prédiozinho de madeira, mas era prédio naquela época em Sarandi. Era desse jeito que começou a vida em Sarandi. Mas eu queria contar também, antes de vir de mudança, nós sempre ia e vinha em Sarandi, na casa da tia. Uma vez, quanto ano que eu tinha, será, eu não sei. Só sei que ainda era pequeno, né? Deveria eu ter já estava em Colorado, então deve ter uns 11 anos eu, uns 10 Massato, 12 anos Jorge, uma coisa assim. Então um dia papai trouxe nós 3, naquela época, como é que tinha que vir? Gastava dia inteiro saindo de Colorado 6 horas, só chegava aqui em Maringá 6 horas de tarde. Por quê? Estrada de chão, mato, chão. Então, saindo de Colorado 6 horas da manhã, só chegava aqui em Sarandi 6 horas da tarde. Por quê? Passava Jaguapitã, passava, como chama aquela cidadezinha, Astorga. No Jaguapitã fazia tal de baldeação, naquela época falava, né? Baldeação. Hoje em dia fala o quê? Fala, sei lá o que, integração, que é, né, uma coisa assim, trocar de ônibus, né? Então, ia até Jaguapitã,
do Jaguapitã pegava outro ônibus, passando Astorga e saía para Mandaguari, por aí, e depois chegava nos Marialva e em Maringá. Então chegava só de tarde. Olha que dificuldade, de terra de chão até aí. E nós viajamos ainda, até aí também, viajar era só terra, asfalto, que asfalto o quê? Nem pensar. No tempo assim ainda, não tinha asfalto. Quando acho que eu tinha uns 10 anos, não tinha asfalto. Aí chegou em Sarandi assim, aí no dia seguinte, papai falou, vamos para aquele tal de Maringá, que, né, isso é muito antes de mudar para Sarandi. Maringá, Sarandi era mato. E de vez em quando passava ônibus nessa mesmo lugar, que é atualmente rodovia, né? Tinha uma estrada grande já aberta. Grande, mas não tão grande, né? Do que outras estradinhas, né? Já estava reto, aberto lá, mas não tinha asfalto, né? Redor do asfalto, redor desse caminho aí meio grande, tudo mato ainda. E papai falou, vamos tal de Maringá, que diz que Maringá é a cidade que diz que vai ficar grande, vamos lá ver. E nós saímos, eu, Jorge Massato e papai. Tio falando, vocês vão a pé, é longe? Não, a gente está acostumado, a gente segue esse caminho aqui, essa rodovia que não tinha nem asfalto, era no meio do mato, né? Vamos lá, nós vamos conhecer Maringá, onde morava em Sarandi. Então vamos conhecer uma tal de Maringá, vamos lá. Diz que tem cidade lá. Então nós fomos andando, saímos de Sarandi andando. Nesse caminho que não tem asfalto, é cheio de mato, né? E saímos lá. Bom, isso daí não faz muito tempo, quando eu tinha menos de 10 anos. Menos de 10 anos, 10 anos por aí. Olha que diferença. Hoje, naquela época, não sabia o que era asfalto. Só contava, papai falando aqui, disse que aqui vai ser tudo calçado, vai ficar fácil. Parecia mentira, né? Diz que vai ter tal de asfalto. O que é asfalto, né? Mas nós fomos andando. Aí saiu até onde atualmente esse supermercado grande, até lá era puro mato, né? Ainda eu lembro que tinha um peroba alto assim, era desse jeito atualmente onde era Mercadorama, né? Atualmente Shopping Cidade, lá. Era desse jeito. Chegou lá, nós andamos tanto lá de Sarandi até lá. E daqui já estava meio algum lugar assim, tinha casa. E andamos de novo, andamos, chegamos aqui é Vila Operária. Falou, aqui que é Vila Operária, diz que aqui é Vila Operária. Futuramente Massato ia vir, mas nessa época nem sabia de nada, né? E aí, tudo criança, né? Papai seguindo. Aí, aqui diz que vai ser Vila Operária. E vai indo. Aí já tinha alguns lugares, a casinha, né? Casinha para lá e para cá. Mas era pasto ainda. Nós seguimos. Papai levou tudo até no atual centro. Andou até lá. E muito antigamente, quando eu conheci, tinha que ir até onde tem aquela praça de Pernambucana. Naquele lugar que tinha ponto de ônibus, que na época chamava rodoviária. Que rodoviária é o quê? Né? E falava rodoviária. Por quê? Maior ponto de ônibus, terminal. Né? Hoje fala terminal, mas era lá. Praça de Pernambucana. Naquela pracinha tinha prosnóximo, tudo. Essa depois foi tendo, né? Mas não tinha nada, só algum lanchonete, algum bar, né? Era desse jeito. Chegou lá. Sabe que quando chegou eu já estava doendo o pé. Ainda, ônibus era precário, porque era mato. Agora, daqui
nós vai embora daqui. Agora já viu, conheceu, não é que comprou nada, só andou, só para conhecer. Agora vamos de volta, vamos embora, caminho que fez, vamos embora. Olha que loucura, né? Acho que naquela época também já tinha algum ônibus passando, mas como é caipira, não sabe nem pegar ônibus nem nada, né? Aí andou até Sarandi de volta, né? Nós saímos cedo, andando até centro, até aquela praça de próxima, aquela praça atual de Pernambucana, né? Chegou lá e voltamos todo esse caminho de volta. Meu Deus, é loucura, loucura, loucura. Quando eu cheguei de volta para casa, lá pelas já 6 horas, saiu cedo e chegou aí de tarde, pé doendo, 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 já não podia nem ficar de pé assim. Olhei, sola do pé inteirinho, que nem queimado, bolha d'água, bolha d'água. Meu pé, pelo menos, dos meninos eu não sei. Eu sei que era bolha d'água, formou. Isso eu queria mostrar, queria falar do tempo que não tinha nem asfalto, nem sabia o que era asfalto. Atualmente, aquela rodovia que, né, ó, daquele jeito, com viaduto e tudo. Mas, quantos anos atrás? Quantos anos atrás? Eu tinha 10 anos, 10 para 11, 12, por aí. Não tinha nem asfalto. Daí é uns 60 anos atrás? 60, 70? Quase 60 e poucos anos atrás era assim. Eu vivi assim. Papai fez andar desse jeito, nós três. Mas acho que os meninos não chegou a machucar pé, mas meu pé ficou bolha d'água. Eu não esqueço aquela dor. Era dor de queimadura. Foi assim, não tinha... Isso não é só esse pedaço que não tinha asfalto, não. Quando entrou de mudança, era pior ainda quando entrou para Colorado. Era pior, muito pior. Mas já tinha um pouquinho a coisa desenvolvida e tinha a estrada grande de Sarandi, Maringá. E nesse tempo nós andamos. Eu lembro muito bem que nessa mesmo caminho que fizemos, onde é a atual Mercadorama, que é Mercadorama, que shopping Avenida atual, né? Aí nós chegamos até lá, que entramos para cá, é mesmo caminho ainda. Mesmo caminho, eu lembro. Era desse jeito, antigamente. E de Colorado, para ir para Cafelândia, estado de São Paulo, precisava pousar uma noite. Saía de Colorado cedo, sempre hora de sair ônibus. Naquela época era sempre 6 horas. Todo ônibus sai para todo quanto é lugar da cidade. Todo quanto é lugar fora da cidade, né? Então, para ir para Cafelândia, quando eu tinha também daqui de Colorado para Cafelândia, né? E saía cedo, viajava dia inteiro, né? Tinha época que também, papai quando levou eu, quando tinha 15 anos, pegou trem, né? Pegou trem, eu sei que pegou trem. De Presidente Prudente até para Adamantina, era trem. Chegou até Presidente Prudente, de Colorado chegando para Presidente Prudente, pegou trem e vai, depois chegando na Adamantina, pousava uma noite no hotel, né, no pensão, e depois no dia seguinte, cedo, seguia para Cafelândia. E só chegava para Cafelândia, que hora? Cafelândia, sai um ônibus de volta para o interior do sítio, 3 horas, sempre era 3 horas, desde aquela época. Então, alcançava esse ônibus que vai para o sítio, Cafelândia, chegar no Cafelândia, pegava jardineira que ia para sítio, né? E demorava algumas horas e chegava de tarde em Cafelândia, no sítio do vô, sítio do vô da parte da mamãe. Era assim, eu lembro, quando 15 anos que eu já tinha, hein? E era desse jeito, ainda chão, não tinha asfalto nenhum. Olha
o desenvolvimento da cidade, do local, de tudo, né? Como é que está hoje. E antigamente, ainda quando eu tinha 15 anos, não tinha asfalto. Né? Quando eu tinha 15 anos, acho que aqui em Sarandi, Marialva, Maringá, creio que já tinha asfalto. Asfalto era novidade. Depois de que nós andamos um bom tempo, aqui fez asfalto. Asfalto era bonito, nossa, vixe, era de bater palma, sabe? E fizeram isso. Dentro de, quando eu tinha 10 a 15 anos, e aqui já fez asfalto. E muitas vezes, para ir para Cafelândia, ainda não tinha asfalto, tinha muitas, é longe, né? Então tinha muitas partes que não tinha asfalto nenhum. Era barro, se chover, encalhava, não andava, ônibus não andava, jardineira não andava. Né? Quando eu tinha uns 18 anos, depois eu e as 3 irmãs aqui fomos para Cafelândia, daqui de Sarandi. Nós posamos 2 noites por causa que ônibus encalhava no barro. Ficou 2 noites na estrada. Isso quando eu tinha isso daí acho que eu já tinha mudado para Sarandi, hein? Então eu tinha 20 anos já, né? E fomos para Cafelândia, nós 3. Daí posamos 2 noites, até de Sarandi, Cafelândia, porque já tinha asfalto, mas no pedaço que ia para Cafelândia, tinha um pedaço que não tinha asfalto, e encalhou, não é porque rodou lento, não, encalhou, parou, tentou desviar, encalhava, ônibus fazendo isso, aí dormiu 2 noites no hotel para chegar, mentira, hotel nada, ônibus, dentro do ônibus, ficou, assim que nós viajamos, quando eu tinha 20 anos. O tempo é assim, desse jeito, era atrasado mesmo, desse jeito. E não podia nem comunicar, porque naquela época, onde nós moramos, não tinha nem telefone, nada, não dava nem para comunicar, dizendo que estou atrasando porque é assim assado. Não tinha, não. Em casa, nem sabe se a meninada saiu de lá, onde que está andando, não sabe. Aí nós saímos de lá, né? Tudo comunicação era... Não tinha comunicação longe assim. Passamos desse jeito. Talvez a irmã já esqueceu essa história. Eu não esqueci. Sempre guardei. Não ocupa nada lugar, né? A gente sabe. É assim. Eu queria mostrar e falar do jeito que antigamente era. E muito mais coisa difícil. Eu já contei no Vida de Sítio, né? Daquele jeito. E depois, né? Até 15, 20 anos, a vida era assim. Para sair de Colorado, vir até aqui em Sarandi, olha, dia inteiro. Incrível, né? Agora acho que 1h30 dá para chegar em Colorado, né? Que diferença, hein? Mas é lógico, né? Mas é lógico isso, né? Agora tem asfalto, agora tem carro mais melhor, tem tudo. Num instante já foi desenvolvendo desse jeito. Eu acho que tem poucas pessoas só que contam essas histórias de antigamente, né? Hoje em dia. Eu sei que pessoas antes de nós, antes da minha idade, sofreu muito mais, sabe? Muita coisa, mas não tem ninguém para contar história. Meu pai, por exemplo, contou muita coisa, mas não existe mais. Eu sei da história do papai e da mamãe. Papai, quando veio do Japão, quando trabalhou no Japão, eles contaram história, mas não deixou nada de nada. Falou e eu guardei na minha cabeça, minha avó falou, eu guardei na cabeça, não tem nada para provar. Né? O tempo passou, sumiu tudo, por isso que eu estou falando agora, para, se for possível, deixar falado o tempo que era, vamos supor, uns 50 anos atrás para cá. Por quê?
Só sei isso. Não tem fotografia. Época que não tinha nem fotografia. Tudo atrasado. Quando é atrasado daquele jeito, não tem nem como registrar. Nem fotografia sequer não tinha. Aí, agora, depois disso, quando eu tinha uns 10 para 14 anos, que papai comprou tal de rádio. Antes disso, papai contava. Ó, daqui a alguns anos, uma caixa de madeira desse tamanho vai começar a falar. Ah, nós pensávamos, caixa de madeira, como é que vai começar a falar? Era rádio, né? Logo depois apareceu rádio, papai comprou e foi bom isso daí. Nossa, foi bom o tempo de rádio, né? Eu gostei. Quando tinha de 10 para 15 anos por aí, era rádio. Rádio. Daquele rádio desse tamaninho, de 30 centímetros assim, movido a pilha. Aí papai toda semana, essa pilha, não sei que jeito que é, sei que é uma caixa de pilha que precisava para tocar rádio. Isso daí tinha que... Pilha era depois. Antes era acumulador, tal de acumulador, acho que usa no carro esse acumulador, né? Tinha que carregar acumulador para tocar rádio. Aí abastecer acumulador, papai toda semana ia, não era pilha, era acumulador. E ia na oficina da cidade, levando com bicicleta, né? Ou com cavalo, né? Ia abastecer. Acumulador, rádio, funcionando com acumulador. Rádio mais ou menos dobro desse tamanho assim, ó, esse caderno, né? Desse tamanho, rádio era desse tamanho, né? E nisso tinha que ligar no acumulador assim, apertando. Isso só aturava precariamente usando, hein? Algumas horas por dia. Algumas horas por dia, né? Quando nós tínhamos 12 anos. Até 12 anos, né? Aí papai ia de cavalo, não sei, ou bicicleta, né? Levando o acumulador para abastecer acumulador. Aturava só uma semana, ouvindo só algumas horas por dia. E depois, quando o acumulador acaba, né? Desabastece, né? Que aí o som vai acabando, não fala mais. Aí pai lá toda semana levava acumulador para carregar. Aí trazia, aturava só uma semana só. Não é toda hora que está ligado. Umas 2 horas de manhã, umas 2 horas a hora do café e umas 2 horas de noite. Ligava desse jeito só e, no entanto, aturava só uma semana. E assim ouvíamos rádio, né? E o rádio, que quando fala português que eu não entendia nada, eu marcava algumas palavras que eu não entendia, escrevia assim, o que é notícia, o que é propaganda, o que é, né? Eu assim fazia e procurava vocabulário no livro que estudou. Aí onde que eu encontro essa? Mais que procurar vocabulário do livro que estudou, é muito, não dá nem para encontrar. Depois de alguns anos, a irmã Tsiaka ganhou dicionário desse tamaninho de presente do pai da amiguinha dele, né? De presente, não se esquece, de aniversário, o que é, não sei que ganhou. O presente de que ele viajou e trouxe, né? E ganhou. Ai, que bom esse, diz que é dicionário, nossa, daí encontrar A, B, C, D e A, né? Notícia, basta ver parte de NO, e aí eu procurava e sabia o que é. Notícia é assim assado, propaganda é assim assado, né? Assim foi começando a ouvir em português. Por quê? Papai ligava 2 horas de manhã, japonês. Dava para ouvir japonês. Meio-dia dava para ouvir japonês. De noite dava para ouvir japonês. Então ligava nesse horário. Nem 2 horas inteiras, não tinha esse horário. Só sei que de manhã estava falando japonês. Meio-dia fala japonês. De noite fala japonês.
Então, papai ligava. E eu, quando ligo e encontro falando português, eu não sabia o que era notícia, o que era propaganda, o que era novela. Também precariamente tinha novela, mas eu não entendia. Era assim que eu estava estudando. Estudando brasileiro, língua do Brasil, português, e eu não entendia nada, porque época falava só japonês. Cresci ouvindo japonês, falando japonês. Era assim, né? E passou. Depois de muito tempo, quando eu tinha 15 anos, Masato 15 anos, e eu passei 15 anos, daí que Masato trouxe um rádio pequenininho assim, para eu deixar em cima da máquina de costura, que eu já costurava, né? 15 anos já costurava, então deixava ao lado da máquina de costura e anotava todas as palavras que eu não entendia. Nessa hora que mamãe falava, você está costurando ou está fazendo o quê? Está ouvindo rádio? Mas eu marcava todas as palavras que não entendia e de noite ver dicionário que Tiaca tinha ganhado. Né? Para mim, dicionário é só aquele lá. Nem imaginava que tinha outro dicionário, nem nada. Primeira vez que vi, nossa, que coisa boa, que explica tudo. Nossa, todas as palavras estão aqui. Eu fiquei doida de procurar as coisas que não entendi no dicionário. E ajudou bastante também. Fiz assim. E de noite, quando eu faço isso com lamparina, fico vendo assim dicionário e vendo palavra que eu escrevi, anotei de dia, ouvindo rádio. A mamãe vinha gritar, vai dormir logo, você está desperdiçando querosene. Era assim. E quase sempre era desse jeito. Foi assim, eu queria mostrar a parte, mostrar não dar, dizer, né, que antigamente era desse jeito e muito mais coisa. E queria falar a diferença daquele tempo até aqui, como que desenvolveu tudo. Até hoje em dia, não entendo muito de computador. Parece-me que computador faz tudo. Todas as coisas que, né? Internet hoje em dia fala, né? Até YouTube, como eu já falei. Vixe, olha, não é outro mundo em pouco tempo? É outro mundo em pouco tempo. Eu queria, na minha cabeça agora, eu queria deixar essa história, pelo menos alguém dos jovens soubesse. Hoje em dia, jovem nasce com 10 anos, já vira adulto, né? Sem ver nada, já está grande, já tem computador, já tem YouTube, já tem tudo. Olha, nasceu, cresceu, 10 anos, passou 10 anos, já sabe de tudo. Já sabe de tudo, já sabe manejar computador, já sabe manejar internet. E, antigamente, vida que nós passamos, eles não querem nem saber, pensa que é uma coisa de, sei lá, que não interessa. Mas não é assim, não. Talvez eu também pensei assim. Por isso que eu não marquei data do dia que tirei foto. Não marca nada. É assim, né? Aí eu penso, mas por que eu não marquei dia que eu tirei essa foto? Mas eu cheguei a pensar, eu lembrei que, por que eu não marcava a data? Eu pensava assim, se marca a data, a fotografia fica aqui. Aqui é de 1960, aqui é de 1970, no 1970... Eu era novinha assim. Hoje em dia vai pensar assim, eu tinha essa aparência. E quando está nessa aparência, a gente não quer passar do tempo. Sempre eu vejo essa fotografia como eu hoje, novinha, né?
novinha e sempre bonita, né? Novinha e bonita, né? Daí, vendo fotografia, eu não sou mais velha. Nessa época, pensa assim, né? Sempre que eu vejo fotografia, eu sou nova, né? A gente não pensa que a gente já passou tanto tempo, hoje já está velha. Quando ficou velha, quer saber, nossa, eu também era bonita. Que tempo que era esse? Vejo lá, não está nada marcado. Mas esse pensamento que eu tinha, eu não quero marcar data na fotografia, por isso eu lembrei. Eu não quero ver eu velha, né? Nem pensa que fica velha. Mas a fotografia fica assim, a gente pensa que a gente tá sempre assim, do jeito que é a fotografia. Se marcar a data, sabe que correu tanto 20 anos, 10 anos, 50 anos, vixe, tanto tempo e eu já estou velha, né? Então não quero mostrar essa parte. Ah, esse daqui é eu. Data não tem. Se tiver data, esse daqui é de 1970. Ah, mamãe era mocinha, né? Era. E eu queria ser sempre mocinha. Queria ser sempre mocinha. Mas, infelizmente, aqui, ó, quando fica assim, a gente vai ver fotografia. Menina, eu era mocinha. Quando que eu tirei isso? Quando que tirei essa fotografia? Não tem data. Nem data não tem. Eu só vejo no foto. Eu era mocinha. Mas, na verdade, estou assim. É isso daí. Já passa de 1 hora falando besteira. Não é besteira, não. Eu queria guardar esse papo que eu falei, sabe? Queria deixar para netinhas, né? Ou, se puder, até para outras pessoas que não é sempre, o mundo não foi sempre assim, não. Veio de lá, não é muito tempo atrás, não. Ainda, para mim, é recentemente, sabe? Uns 50 anos atrás, era essa precariedade, né? Olha, hoje, eu sinto, graças a Deus, que bom que esse mundo, mas que diferença de antigamente. A gente pensa, né, tecnologicamente tão avançada, tá tão bem. Nessa época de 30 anos que eu tinha, ainda nem pensava viajar de navio cruzeiro. Imagina, nem quando eu tinha 30 anos, ainda não pensava viajar de navio de cruzeiro. Mas já andei de cruzeiro 3 vezes até aqui. De repente, dentro de 30, 40 anos, já viajei até de navio de cruzeiro. É bacana, muito bacana. Sei que... Então, esse desenvolvimento foi tão rápido, esse pedaço de vida de 50, 60 anos, modificação desse tempo, ele, como que se diz assim, tecnologicamente avançou rápido demais, avançou demais. E a cabeça do ser humano ficou lá adiante, atrás, né? Eu sei que tecnologia é avançada por causa dos inteligentes do ser humano, né? É tudo inventado por ser humano inteligente. Mas quem não sabe nada, nossa cabeça, nosso pensamento fica sem saber nada. Eu não sei nem dizer. Passou tanto tempo, mas a cabeça não aprendeu nada, não. Ontem mesmo começou Gênesis. Começou Gênesis essa semana. Minha nora estava falando, Batian, não mudou nada, né? Ser humano não mudou nada. Tá igualzinho desse tempo de Gênesis, né? Falou assim. Ser humano tá, porque no Gênesis, ensina assim, mostra assim, já vestida, não tão assim elegante como nós estamos vestindo agora, é trapo, mas está cobrindo o corpo e está falando, não é como eu estou falando agora, está falando correto, né?
Já é tudo representar. Não está nem falando errado, que nem eu estou falando. Porque eu não sei, não aprendi, não estudei, então eu falo errado, mas cara de palmente estou aqui. E Gênesis, capítulo de Gênesis que começou agora, é muito bonito. Adão e Eva já fala correto, né? Eu acho que mesmo que Deus fez Adão e Eva com, sei lá, com o barro que é, eu perdi primeiro capítulo, não assisti. Então, mas eu acho que não aprendi, não, já nasceu com, sabendo ler não, mas falar correto, né? Falar correto, tudo lá, já sabido já. A história começa assim, já sabido já. Né? A história de Caim e Abel também já. Eles já falam certinho, tudo, pensa certo, já corre para lá, para cá e, né? Certo que, né? Representação é lá no mato, lá, sei lá, de onde, de Rio Grande do Sul, não sei o que, né? Mas é assim. Isso eu acho que engana a pessoa, viu? Pessoa que está ouvindo tem que usar a cabeça, viu? Eu acho assim particularmente, né? Então, já no começo de vida de ser humano, já começa daquele jeito que mostrou na novela. Mas eu penso, nossa, já está falando certinho, né? Nunca nasceu certinho, não. Daquele jeito, não. Eu acho que ser humano nasceu, mas sem roupa. Não sei, Deus fez até roupa, não sei. Bom, estou falando que nem bêbada, né? Como sempre eu falo, mas eu já vou parar por aqui, porque já está passando mais de 1 hora. Eu vou desligar aqui e próximo eu continuo essa história. Sem querer, eu desviei, não falei igualzinho sábado que eu estava tentando gravar. Eu falei coisa diferente já. Ainda eu tenho que voltar no assunto que eu falei, que eu ia gravar sábado, que tinha gravado pedacinho, mas deu errado, né? Então eu vou falar de novo, mas do tempo de, talvez ainda seja de tempo de Colorado, no sítio do papai. Volto a falar isso ainda, porque eu não consigo falar certinho, assim, naquela época era assim, assado, assim, 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 não sei. Eu tenho que ir para contar lá para frente, volto para o passado, vai para frente, volto para o passado. Eu tenho que fazer isso, mas eu gravo. Até mais. Tchau.